Então nós falamos de bênçãos que procedem do Pai, as que procedem do Filho, e vamos finalizar com as que procedem do Espírito Santo, né? E antes de finalizar, deixa eu ler aqui, ó, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. E o calor está bom demais. Eu vou deixar para ler depois, para não misturar aqui. Deixar aqui separado. Me lembrem. Então, as bênçãos que procedem de Deus e do Espírito Santo. O 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, vós que ouvistes a palavra da verdade. Nós sabemos, a Bíblia nos mostra que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, né? E nós estamos vendo aqui que depois que ouvis a palavra da verdade, qual é a palavra da verdade? É o evangelho da vossa salvação. Então, o evangelho é a palavra que nos salva, né? É o alimento que nos faz ficarmos fortes, é o pão da vida, é o próprio Jesus, né? Esse evangelho da vossa salvação, tende neles também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o Espírito Santo selou você. Você está selado com o Espírito da promessa. Deus fez uma vida, ou uma promessa na sua vida, e eu lhe digo uma coisa: se Deus prometeu, a Bíblia diz que ele não é o homem para que minta. Então, ele cumpre, né? Se o Senhor prometeu, você pode ficar tranquilo, porque ele cumpre. 1 Pedro, capítulo 1, do 1 a 4, deixa eu ler aqui, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência, nós falamos disso, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. E o versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, eu sempre toco no assunto, acho que quase toda noite quando a gente se encontra eu falo sobre isso, né? Eu pergunto, tem medo de morrer? Que ninguém quer, né? Mas nós sabemos que todo mundo, se Jesus não voltar, nós vamos passar por isso. E a alegria do cristão é saber que nós vamos um dia nos encontrar com o Senhor. E a Bíblia diz, aquele que o olho não viu, ouvido não ouviu, não se chegou ao nosso coração, é as coisas que o Senhor tem preparado para os que o amam. Agora imagina que maravilha, porque se a mente humana nem consegue imaginar, né, deve ser algo incrível, fora de sério. Eu louvo a Deus por isso. Então, as bênçãos, né, que procedem do Espírito Santo, que é o que fecha aqui o nosso estudo, e quais são elas? Paulo vai destacar aqui duas bênçãos gloriosas. Primeira coisa, nós acabamos de falar, o selo. Nós fomos selados, olha aqui, ó. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, nós fomos selados. A carta, antes da tecnologia, que vocês sabem, na época dos reinados, as cartas, quando eram entregues, ela tinha um selo real, né? Se colocava aquele líquido vermelho em cima, tipo uma cera, e o rei colocava o anel, e aquela carta não poderia chegar ao seu destino sendo violada. Ou seja, estava selada. A pessoa que estava levando até o destinatário, ele cuidava com a sua própria vida para que jamais acontecesse nada ali, né? Porque estava selado. Então ele está dizendo, olha, nós fomos selados. Então o processo inteiro que nós vamos ver aqui da salvação, né, desse versículo, até se tornar santo, como nós falamos no início, de ser separados, ou seja, o evangelho da salvação você ouviu,
Você ouviu o Evangelho, você sabe que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Você creu, você confessou, né? Então ele crê com a fé. E essa fé é a fé que nos traz a salvação. Então eu conheci Jesus através da palavra. Eu agora o conheço. Eu creio nele. Então agora eu aceito. O Senhor me faz o convite. E agora eu sou filho dele adotivo. Eu estou ali adotado pelo Senhor, né? E agora selado com o Espírito Santo. Então, você recebe o Espírito Santo. Assim que você confirma o Senhor, você recebe o Espírito Santo de Deus. No mundo espiritual, eu fico imaginando, isso deve ser incrível, né? Porque o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. Talvez seja até mais real. E a gente sabe, você que ora, que jejuma e que paga um preço, você sabe que o mundo espiritual não é brincadeira. Todos os dias você tem que estar se preparando e você nunca está 100%, sabe por quê? Porque todos os dias a sua carne está lutando, o mal está lutando, os potestades estão lutando para tentar desveicular a informação, para tentar tirar dos seus ouvidos como os comichões e das inflamadas do maligno, para que você não tenha a palavra guardada, né? Então, o William Hendricks, ele vai dizer, e ele faz uma pergunta assim, o que representa o selo do Espírito Santo?